Fala galera, beleza? Sou o Luan do MMA Ação. Essa é a parte 2 do especial contando sobre todos os duplos campeões da história do UFC, em aquecimento para Alex Poatan, que luta nesse sábado dia 11 e busca entrar para esse seleto grupo. Antes de seguirmos, peço que você já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Esse é o sinal de apoio ao nosso trampo e ao nosso sonho. Combinados? Bora lá! Daniel Cormier. DC é um cara fora da curva, com fãs ao redor de todo mundo, seja por suas vitórias espetaculares ainda quando lutador, ou por seu carisma hoje como comentarista oficial do UFC. Ele fez uma carreira sólida na luta olímpica e migrou para o MMA em 2009, acumulando até sua chegada no Ultimate em 2013 títulos de campeão peso pesado do ex-MMA, do KOTC e na extinta Strikeforce. A expectativa para DC se tornar campeão peso pesado do Ultimate era gigante, e ele tinha um grande potencial para isso. Porém, o campeão da época era Cain Velasquez, amigo pessoal de DC e parceiro de treinos na AKA. Com isso, após realizar 2 lutas no UFC, com 2 vitórias diante de Frank Mir e Roy Nelson, decidiu descer para os meio pesados, categoria na época dominada por Jon Jones. Após vencer Patrick Cummins e Dan Henderson, recebeu a sua primeira oportunidade de desafiar Jones, ali dando início a uma das maiores rivalidades da história do esporte. Foram semanas de provocações por ambas as partes, onde em uma encarada chegaram às vias de fato, quase cancelando a luta. Por fim, Jones venceu Cormier por decisão unânime, inserindo assim o primeiro vermelhinho no Sherdog de DC. Por alguns problemas relacionados a Jon que serão citados no decorrer do vídeo, ele foi destituído do posto de campeão, e Cormier recebeu nova oportunidade pelo título, dessa vez contra Anthony Johnson. E com uma bela performance, finalizou no terceiro round, se tornando o novo campeão meio pesado. Não vou me estender muito sobre Cormier nos meio pesados, pois envolve muito Jon Jones, e irei dedicar na parte dele. Em 2018, após defender o cinturão pela terceira vez, Daniel decidiu tentar a sorte e subir aos pesados, em busca de se tornar duplo campeão simultâneo. E conseguiu concluir seu objetivo, ao nocautear Stipe Miocic no UFC 226, se tornando campeão meio pesado e pesado ao mesmo tempo. Defendeu o cinturão dos pesados uma vez diante de Derrick Lewis, e nesse mesmo período abdicou do título até 93 quilos, encerrando sua carreira em 2020 após perder 2 lutas seguidas para Miocic. Jon Jones. Jones é considerado por muitos como o maior lutador de MMA da história, devido à sua dominância sobre seus adversários durante toda a sua carreira, acumulando até os dias atuais um cartel de 27 vitórias e apenas uma derrota. Essa que na verdade ele estava atropelando, mas foi desqualificado por desferir cotoveladas ilegais em seu adversário. Ele é até os dias atuais o lutador mais novo de idade a se tornar campeão do Ultimate, tendo na época 23 anos e 8 meses, quando nocauteou o até então campeão Mauricio Shogun. Após se tornar o dono do cinturão, defendeu o mesmo por 8 vezes seguidas, mas após sua última defesa diante de Daniel Cormier, teve problemas judiciais graves, e com isso foi destituído do posto de campeão, voltando a lutar apenas 15 meses depois contra o Vince St. Preux, valendo o título interino. Venceu e teve a chance da unificação contra seu arquirrival Cormier, onde nocauteou no terceiro round, porém foi pego no doping e a luta foi alterada para no contest. Com isso, DC continuou campeão. Após Daniel decidir abdicar do título da categoria para lutar somente nos pesados, teve uma nova oportunidade em uma revanche contra Alexander Gustafsson, valendo a 5ª vaga, e venceu por nocaute no terceiro round, novamente retornando ao posto de rei dos meio pesados, defendendo por mais 3 vezes, até abrir mão da mesma para subir aos pesos pesados. Ficou 3 anos adaptando seu corpo para esse momento, até que em março desse ano, após a saída do campeão Francis Ngannou para a PFL, ele enfrentou o francês Cyril Gane pelo título vago dos pesados e venceu por finalização no primeiro round, assim entrando para o seleto grupo de duplos campeões da história do UFC. Conor McGregor. Conor tem um papel importante nesse assunto duplo campeão. O irlandês, maior vendedor de pay-per-view da história do esporte, fez uma bela trajetória no MMA europeu,
por onde se tornou duplo campeão peso-pena e peso leve, assim sendo contratado pelo UFC. Agora, lutando em solo americano, já demonstrava desde a sua primeira luta o barril de grana que ele poderia se tornar, unindo seu perfeito trash talking com suas belas performances, nocauteando geral e atraindo mais e mais pessoas para assistir suas lutas. Precisou vencer 5 lutas seguidas, sendo 4 delas por nocaute, até chegar à chance de enfrentar o campeão José Aldo. Mas uma lesão tirou o brasileiro da luta que ocorreria no UFC 189, assim sendo substituído pelo norte-americano Chad Mendes, em combate que valeria o cinturão interino. Conor nocauteou, se tornou campeão secundário e na unificação diante de Aldo no UFC 194, aconteceu aquilo que todos nós já sabemos. Mas isso não era o suficiente para o irlandês. Ele sabia que alguns atletas já tinham sido campeões de 2 categorias diferentes do Ultimate, mas nenhum tinha sido de forma simultânea, e ele queria isso de qualquer forma. Assim, passou a direcionar as suas provocações para o campeão peso leve da época, Rafael dos Anjos, conseguindo a luta para o UFC 196, mas RDA se lesionou e Conor acabou enfrentando Nate Diaz nos meio-médios e sendo derrotado em uma das grandes zebras da história do evento. Lutou novamente com Nate e venceu por decisão dividida, e durante esse período Rafael dos Anjos acabou perdendo o cinturão para Ed Alvarez, e Conor, após a vitória sobre Nate, já direcionou suas provocações para o novo campeão, com a luta sendo casada para o UFC 205. Conor chegou focado naquele dia e trouxe uma das performances mais incríveis de um desafiante a cinturão contra o campeão, nocauteando Alvarez no segundo round e, enfim, conseguindo a proeza de se tornar o primeiro duplo campeão simultâneo da história do UFC. Amanda Nunes. Por fim, temos a nossa leoa Amanda Nunes. A maior lutadora da história do UFC fez uma trajetória incrível dentro da organização, digna de Hall da Fama. Ela precisou de 6 lutas no evento, vencendo 5 dessas, para receber a chance de disputar o posto contra a campeã Miesha Tate, na luta principal do UFC 200, onde de forma arrasadora finalizou Tate com um mata-leão no primeiro round, se tornando a primeira brasileira campeã de categorias femininas na história da organização. Defendeu o título por 3 vezes seguidas, incluindo uma dessas contra a ex-campeã dominante Ronda Rousey, com Amanda passando o carro na judoca com menos de 1 minuto, até receber a grande chance de enfrentar a campeã dos penas, Cris Borg, considerada por muitos a maior lutadora da história do esporte e invicta há 15 anos. Amanda, mesmo sendo zebra nessa luta, surpreendeu o mundo ao nocautear Cyborg com apenas 51 segundos, igualando o feito de Conor McGregor e se tornando dupla campeã simultânea dos galos e dos penas. Mas com um adendo futuro, Amanda segue como a única atleta da história do UFC, isso entre homens e mulheres, a continuar defendendo de forma simultânea os 2 cinturões, sem abdicar de nenhum, acumulando até o final da sua carreira nesse ano 6 defesas no peso galo e 2 nos penas, incluindo nesse período uma derrota para Juliana Pena nos galos, porém ela recuperou o título na revanche. Com isso, concluímos esse especial, com os 8 duplos campeões da história do UFC. Vocês acreditam que nesse sábado Alex Poatan irá entrar para essa seleta lista? Deixe o seu palpite aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Grande abraço para todos. Fui!